Glória a Deus. Podeis assentar, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 37. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Ezequiel 37. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Às vezes a gente não acha que é importante a gente estar intercedendo, né, pelo nosso marido, que às vezes está no trabalho, pela esposa que está no trabalho, mas isso é muito importante, irmãos. A intercessão, o poder da intercessão é muito, muito importante. Às vezes a gente intercede por alguma pessoa que não é nem parente da gente, né? Deus coloca no nosso coração de orar por aquela pessoa, de interceder por aquela pessoa, e às vezes a pessoa liga e fala: essa semana eu tive um livramento, essa semana Deus me deu uma vitória. É o poder da oração. A oração, ela muda a história das pessoas. A oração, ela toca o coração de Deus. A oração, quem ora tem vitória. É muito importante. Eu sempre estou orando pelo Pedro do trabalho, porque não é ele estar ali na estrada, né? E na estrada pode acontecer tantas coisas, né, com a gente. A pessoa dirigindo, às vezes não dorme direito, levanta, já vai dirigir, e a gente tem que estar muito atento, porque é ali que Satanás prepara, né, as coisas. E se a pessoa não está atenta, ligada com Deus, pode acontecer uma desgraça e a gente não sabe nem porquê. Às vezes a pessoa sai para trabalhar, nem volta mais para casa, né? Igual a Ana estava ali parada e aconteceu esse acidente. Ninguém imaginava que o carro ia pegar ela ali naquele momento, mas Deus dá livramento na hora certa, no momento certo, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos ler aqui o título dessa palavra. É: o avivamento acontece onde nós não imaginamos. Eu quero ler em Ezequiel 37 a visão de um vale de ossos secos. Eu amo essa palavra. Eu amo demais essa palavra. Se eu pudesse, eu entregava ela a todo mundo, porque eu amo essa palavra. Eu acho essa palavra assim maravilhosa. É uma palavra que fala muito no meu coração. Eu acho maravilhoso esse processo que Deus assim toca nesses ossos, né? É uma coisa assim, para mim é uma coisa assim fora do normal, é o sobrenatural de Deus. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço,
se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em estrela. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetize e disse-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Essa palavra é muito linda, porque, irmãos, imagina a gente entrar dentro do cemitério e o Senhor falar assim para a gente, que vai abrir todas as sepulturas que estão ali. Ou então a gente entrar e de repente as sepulturas começar a se abrir e aqueles cadáveres começar a se levantar. Imagine. E você começar a ouvir barulho. Eu creio que quem não tem fé, naquele momento a primeira coisa que vai fazer é sair correndo, né? Você já pensou? Você está dentro do cemitério e aqueles ossos com as sepulturas começarem a se abrir, aqueles ossos começarem a se movimentar e começar a ter barulho, a gente vai ficar assustado e vai sair correndo. Mas aconteceu com Ezequiel, não aconteceu isso porque ele estava debaixo de uma palavra. Foi o próprio Deus que falou para ele: profetiza sobre esses ossos. Mas nem mesmo ele acreditava, porque aqui no capítulo ele fala assim: profetiza sobre esses ossos. Ele fala: Senhor, tu o sabes. Isso quer dizer que nem ele mesmo acreditava que aqueles ossos poderiam ter vida. É difícil que nós acreditamos que os ossos podem sair do túmulo e começar a se movimentar, cada osso no seu osso, cada membro no seu membro. É difícil nós, como pessoas, carne, acreditar que esse movimento, esse milagre pode acontecer. Porque quando nasce uma criança, ela tem pele, ela tem osso, ela tem vida. O médico vai dar um tapinha, né, na bundinha dela e ela já chora, já tem vida ali. Mas quando se trata de osso, quando se trata de sepultura, quando se trata de uma situação morta na nossa vida, como se trata de coisas inesperadas, como nós podemos acreditar se nós não estivermos debaixo de uma palavra ou debaixo de uma promessa que o Senhor fez? E ele falou para Ezequiel: profetiza, porque eu vou trazer o avivamento sobre esses ossos. Profetiza, porque eu vou trazer vida sobre esses ossos. E tantas vezes na nossa vida o Senhor faz uma promessa, manda alguém profetizar sobre uma situação que está seca na nossa vida, e nem assim nós acreditamos que aquilo pode se tornar realidade, porque tantas vezes nós somos incrédulos e não acreditamos que as promessas de Deus
pode se cumprir na nossa vida. Mas não só começou a se cumprir naquele lugar. O Senhor falou: eu prometi e eu vou fazer, diz o Senhor. Eu sou Deus, para que quando eu prometo eu faço. E Ezequiel começou a ouvir um barulho naquele lugar, começou a ter um reboliço naquele lugar. E às vezes, irmãos, o Senhor fala conosco que vai fazer algo na nossa vida. O Senhor fala assim, que vai fazer um reboliço na nossa vida, mas que para tudo venha ficar no lugar. Você já viu que quando o Senhor está para entregar uma promessa na nossa vida, primeiro Ele faz o reboliço? Acontece um monte de coisa na nossa vida. E nós falamos: Senhor, é impossível que Deus está nesse negócio. O Senhor falou que abriu uma grande porta de trabalho. Está dando tudo errado. Está acontecendo tudo errado. Como que é isso? Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. E aí começa a dar tudo errado. Começa a ter um rebuliço. E o Senhor fala: o avivamento vai vir da onde nós não imaginamos, da onde nós não esperamos. É ali que vai acontecer coisas novas e vivas na nossa vida. E o Senhor, Ele começa a permitir que as coisas aconteçam para mostrar o poder dele. E nessa passagem bíblica aqui, tão conhecida de Ezequiel, na qual nós vemos que o famoso vale dos ossos secos, né? Nós vamos aprender que o avivamento pode acontecer aonde nós não imaginamos na nossa vida. Quanto mais grave for a nossa situação espiritual, mais vai ser realizado, vai existir o avivamento, a necessidade de um avivamento espiritual na nossa vida. Irmão, tantas vezes o avivamento não acontece na nossa vida porque a nossa vida está morta espiritualmente. A gente não consegue ver Deus trabalhando nas áreas impossíveis da nossa vida. Como pode o morto falar? Como pode o morto se levantar? Como pode o morto glorificar Deus? Pode? Não pode. E quantas vezes nós estamos dentro da casa de Deus dessa maneira? Mortos espiritualmente, esperando o avivamento acontecer, mas se nós não começamos a crer na promessa de Deus, se nós não levantarmos e começamos a glorificar, não abrimos a nossa boca, nada vai acontecer diante de Deus. O avivamento não pode vir na nossa vida espiritual quando nós não acreditamos na promessa de Deus. Deus fala: vou eu te levantar como profeta, e você fica esperando acontecer um milagre, fica esperando que Deus venha, que venha um anjo e te toca para aquilo acontecer. Se Deus falou, já se cumpriu na sua vida. O que nós temos que fazer diante de Deus? Começar a buscar a face de Deus para que esse avivamento venha. Não é esperar que Deus toca para você virar um profeta. Ninguém vira profeta. Ninguém vira um evangelista. Ninguém vira nada se nós não buscarmos um avivamento diante da presença de Deus. O avivamento vem quando nós menos esperamos. Como assim? Vem quando você está ali, às vezes até na sua casa, buscando a presença de Deus, e você é tocada pelo Espírito Santo. Você já vem para a casa de Deus cheia de Deus. Quando chega aqui, você só tem que se derramar na presença de Deus. Não espera vir para a casa de Deus para ter um avivamento na sua vida. Não espera chegar aqui e falar: agora eu vou lá para Deus me encher. Venha cheio da sua casa, venha cheio do seu trabalho, venha cheio de Deus todo momento e todo instante. É assim que acontecia. Nós não devemos esperar que o Senhor venha tocar. Nós temos que estar cheio de Deus a qualquer momento. O avivamento é transmissão de vida aos mortos espirituais.
vale de ossos secos, a gente viu que Ezequiel não acreditava, ele nunca podia imaginar que aqueles ossos iam ter vida. Ele nunca podia imaginar, mas o Senhor falou: profetiza. E na primeira vez ele não acreditou. E o Senhor falou outra vez: profetiza sobre esses ossos. Mas faltava alguma coisa ali naqueles ossos. Faltava ele ser soprado pelo Espírito Santo de Deus. Como nós cantamos aquele hino, sopra em nós, Espírito Santo de Deus. Quando o sopro do Espírito Santo vem sobre a nossa vida, a gente sente aquela presença eterna de Deus. A gente pode estar passando dificuldade, a gente pode estar passando momentos difíceis, a casa pode estar caindo sobre a nossa cabeça, mas quando a gente tem um avivamento espiritual, a gente não sai da presença do Altíssimo. A gente não cai, nada acontece de ruim na nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus é sobre nós. A promessa de Deus é sobre a nossa vida, porque o avivamento está sobre nós. E o Senhor falou com Ezequiel: Ezequiel, sopra. Ezequiel, você vai ver agora o que vai acontecer sobre esses ossos secos. Situações que estão mortas na nossa vida, o Senhor está falando: você quer que tudo se renova na sua vida? Creia na minha promessa, creia naquilo que eu te prometi. Comece a colocar em prática aquilo que o Senhor te falou. Comece a acreditar que essa situação vai ter vida hoje. Comece a acreditar que eu estou soprando o vento do Espírito naquilo que você me pediu ainda hoje. Talvez essa manhã você dobrou o seu joelho e falou: Senhor, essa situação não pode continuar desta maneira. Talvez você falou: Senhor, eu não acredito, Senhor, que ainda está desta maneira. Talvez você colocou isso diante de Deus, achando que essa situação não tem mais solução para a sua vida. Talvez você falou com o Senhor: Senhor, até quando vai ficar morto isso na minha vida? E o Senhor está falando para você: profetiza. Profetiza sobre essa situação. Profetiza. Creia no poder da palavra. Eu não sei qual é a situação da sua vida que está seca, está morta. Eu não sei qual é a situação da sua vida que o Senhor precisa soprar. Eu não sei qual é a situação que o Senhor precisa da vida, que o Senhor precisa colocar sangue e carne, mas você sabe. Você sabe aonde é na sua vida espiritual. Qual é o ministério que Deus colocou na sua mão que está parado? E você está esperando o quê para dar vida para esse ministério? O que você está esperando que desce um anjo do céu e fala para você: começa a trabalhar na obra de Deus? Começa a fazer aquilo que Deus está mandando? Não é assim, irmãos. Nós temos que ter avivamento espiritual. Quando a nossa vida tem avivamento espiritual, tudo te vai bem. Você começa a sentir a presença de Deus em qualquer lugar que você está. Em qualquer lugar começa a ter ruído, começa a ter movimento na sua vida. Nós começamos a glorificar o nome de Deus em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque tem avivamento espiritual. Nós não precisamos esperar que o fogo venha daqui de cima. O fogo tem que começar a pegar embaixo, a brasa viva do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós temos que crer no poder da palavra. E a palavra de Deus falava assim com Ezequiel: a palavra do Senhor vivifica e traz restauração completa. A palavra de Deus transmite vida espiritual aos mortos e saúde espiritual aos vivos. Hoje, a palavra do Senhor fala assim: a palavra do Senhor, quando é pregada, a palavra fala assim, que Deus fala que não voltará
doente, Deus estará sempre pronto para operar o avivamento, onde não imaginamos que esse possa acontecer, ainda que a sua condição espiritual esteja semelhante à do vale de ossos secos. Não importa, profetiza e prega a palavra do Senhor, e os ossos voltarão a ter vida. Não importa, não importa se a nossa vida está igual ao vale de ossos secos, não importa. Não importa se a nossa vida está seca, se a nossa vida espiritual está morta, não importa. Não importa se essa situação já morreu, não importa. Não importa se essa situação é financeira, se ela é sentimental, se é uma doença, se ela é física, se é seu casamento, se é seu ministério, não importa qual é a situação. O Senhor fala assim: sopra e terá vida. O Senhor quer restaurar situações nesta noite, situações que para você acabou, situações que para você não tem mais jeito, situações que para você é o fim. O Senhor fala que está restaurando esta noite. Eu não sei qual é a situação que você colocou de lado, que você não vê mais esperança, eu não sei qual que é. Mas o Senhor falou que se você acreditar na promessa dele, se você colocar em prática essa promessa, ele está soprando nessa situação, está restaurando essa situação para a honra e glória do nome dele, e está dando vida a essa situação. Ele está dando carne e sangue para essa situação, e vai começar a movimentar o que está morto na nossa vida. Porque tantas vezes a luta é tão grande, os problemas é tão grande, o Senhor faz uma promessa e passa tanto tempo e a gente pensa que aquela promessa está morta. O Senhor não vai mais cumprir aquela promessa. E o Senhor fala nesta noite: eu não esqueci daquilo que eu prometi. Você pensa que está morto, mas não está. Eu estou dando vida para essa promessa. Eu estou soprando nesta noite o que está seco na sua vida. Qual é a situação que está seca na sua vida? Aonde você quer que Deus entra e faz um reboliço na sua vida? Fala para o Senhor esta noite. Aonde você quer que Ele entre? Na sua casa? No seu trabalho? No seu ministério? No seu matrimônio? Aonde você quer que Deus entre e sopra do Espírito dele? Aonde você quer que Deus coloque as mãos para que tenha vida? É isso que o Senhor está falando. Para Deus nada é impossível. Ainda que a nossa vida, a nossa situação esteja como um vale de ossos secos, se Ele tem poder de tocar num exército de ossos e começou a dar vida, nós temos que estar embaixo de uma palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar e transformar as nossas vidas. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias na nossa casa. Todos os dias, nem que for um versículo, nós temos que ler. Todos os dias temos que dobrar o nosso joelho e orar, porque a oração tem poder. A oração, ela transforma. A oração, ela cura feridas da nossa alma. A oração, ela pode mudar qualquer situação da nossa vida. Crente que ora, recebe vitória. Crente que lê a palavra, recebe vitória. Você pode ligar para qualquer profeta e o profeta entregar uma profecia, mas se você não estiver na presença de Deus, orando, buscando, lendo a palavra todos os dias, isso tem que tornar uma habitude na nossa vida. As situações ficam mortas. A nossa vida espiritual é morta.
depois a gente tem que se alimentar. Nós temos que se alimentar. Porque se nós ficarmos sem comer, a gente vai começar a desmaiar, vai começar a ficar fraco. E assim é a nossa vida espiritual. Nós não podemos passar anos e anos dentro da casa de Deus sem ter um avivamento para a nossa vida. Quantos de nós não falamos em língua tanto tempo? Vem para a igreja, volta para a igreja, fica em casa, não fala em língua, não sente aquela presença, aquela emoção, aquela coisa gostosa do Espírito, porque estamos mortos espiritualmente, porque não buscamos a face de Deus como deveríamos buscar. É essa a verdade. Deixamos de lado as coisas de Deus e as coisas vão ficando secas. Nós vamos ficando secos espiritualmente, rancorosos, com aquela cara oprimida, deprimida, cheio de angústia, cheio de tristeza. O crente, quando tem avivamento, mesmo que ele está passando um problema, ele não tem uma cara de morto, ele não tem uma cara angustiada, uma cara triste. A pessoa está sempre abatida, é porque ela não tem avivamento de Deus. Pode acontecer o que for, Deus pode fazer o que for na vida dela, mas se não fizer aquilo que ela quer, ela continua derrubada. Isso é falta de avivamento com Deus. O crente que tem avivamento, Deus trabalha nas áreas que a gente menos imagina da nossa vida. Deus começa a movimentar os ossos que estão mortos na nossa vida. Situações que estão paradas há anos, Ele começa a tocar. É isso que está faltando, que a gente viva a palavra, para que nós podemos ter avivamento. Sem avivamento, nós não conseguimos continuar. A gente se enfraquece espiritualmente, porque nós ficamos mortos na presença de Deus. Mas ainda que a situação nossa seja como aquele vale, o Senhor fala que está trazendo vida para cada situação na nossa vida. O Senhor está colocando sangue nas situações que estão secas. Situações que estão secas. Eu creio que o Senhor agora pode fazer um rebuliço na vida do irmão ali, do seu irmão ali. Deus pode trazer vida para a vida dele, ainda que o seu irmão não crê, mas se você crê, Deus faz um rebuliço na vida dele. Se nós cremos no poder de Deus, situações que a gente vai aceitando, a situação é assim mesmo, não adianta, não tem jeito, não tem mais jeito, acabou, para mim é o fim. Não é verdade. Quem coloca isso na nossa mente é Satanás. Nós servimos um Deus que é poderoso, justo, fiel, para nos levantar, para nos curar, para nos dar vida e vida com abundância. Eu creio, você crê que Deus pode fazer isso? Essa situação da sua vida que é seca, Deus pode hoje encher com poder e autoridade, mudar essa situação. Eu creio, porque não existe situação, não existe um osso seco na nossa vida. Existe sim um Deus que está soprando neste momento e dando vida para qualquer situação da nossa vida que está morta. Nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que viver essa palavra, porque a palavra de Deus está falando com nós nesta noite. A palavra de Deus, ela é viva, ainda que a situação, a nossa condição espiritual esteja semelhante ao vale de ossos secos. Não importa. Profetiza, ora, prega a palavra do Senhor, fala essa palavra com força e diz para essa situação: levanta, levanta, porque eu profetizo no nome do Senhor Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para mudar qualquer situação da nossa vida. Profetiza no nome do Senhor Jesus. Não aceita essa situação de derrota, não aceita essa
e achar que essa situação está acabada. Não é assim. Satanás, ele coloca tantas vezes coisas na nossa mente. Repreende no nome de Jesus, porque nós servimos um Deus, que toca no exército de ossos que estão mortos, secos. Deus não pode resolver uma situação na nossa vida? Será que o Deus desse exército de Ezequiel não é o mesmo Deus que nós servimos hoje? Então por que tantas vezes nós não acreditamos que Deus pode fazer? Se ele falou para Ezequiel, profetiza, sopra, profetiza no vale de ossos secos. Era um exército, começou a se levantar, a se movimentar, começou a ter vida, começou a ter alma, ter espírito, começou a viver, os ossos se levantaram, uma multidão de ossos. Será que a sua situação é maior do que esses ossos aqui? Será que o Deus que levantou esse exército de ossos, ele não está aqui nesta noite e está prometendo vitória para a sua situação? Eu creio. Se ele está falando, ele vai fazer. Porque ele falou que se eu prometo, eu cumpro. E porém vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Disse isso, eu fiz, diz o Senhor. O Senhor está falando que a palavra dele não volta vazia, irmãos. Está sendo pregada hoje, um avivamento acontece onde nós não imaginamos. A situação que você não imagina mais, que ela pode ter vida, o Senhor está dando vida hoje. Saia daqui crendo no poder da palavra. Saia daqui restaurado. Saia daqui com sua mente e seu coração aberto, que o Senhor já foi lá e já deu ordem aos anjos para que esses ossos tenham vida. Não importa. Ah, pastora, mas você não conhece a minha situação, mas Deus conhece. E se Ele está falando, Ele já soprou na sua situação lá naquele lugar. Aleluia. Ele já foi na frente e já deu vida nessa situação. Você crê que a notícia vai chegar essa semana ainda? Você crê que essa semana, hoje, o Senhor pode trazer um milagre? Eu creio. Eu creio no poder da palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Todo dia tem renovo para as nossas vidas. E se você crê, toma posse. Sai daqui tomando posse. Que essa situação que você pensa que está morta, Deus assoprou hoje. Hoje Ele assoprou. E você vai ter novidade. Você vai ter novidade. O Senhor está trazendo novidade para a sua situação. Aonde você menos possa imaginar. E da onde você menos possa imaginar, é dali que vai sair o resultado. É onde você vai falar, eu nem imaginava que ia acontecer isso. Eu podia esperar de todo mundo, menos dessa pessoa. É essa que o Senhor vai usar para trazer a bênção das suas mãos. Às vezes a gente pensa que é fulano, que é cicrano, que é beltrano. O Senhor fala, não, é da onde você menos imagina. E é a hora que você menos imagina, eu vou avivar essa situação da sua vida. Porque nós pensamos uma coisa e Deus pensa outra. Nós queremos uma coisa e Deus faz outra completamente diferente. E Deus sabe até onde a gente pode suportar as situações. A luta não é maior daquilo que nós podemos suportar, absolutamente. E
Ele vai mover o céu, Ele vai mover os ossos, mas Ele vai dar vitória. O Senhor fala assim: eu faço o que é necessário, mas essa vitória eu coloco nas tuas mãos. Você crê que Ele vai fazer o que é necessário, mas a vitória vai para as suas mãos? Eu creio. Ele vai fazer o que é necessário. Ele vai derrubar, Ele vai tirar, Ele vai limpar, Ele vai purificar, Ele vai tocar, mas a vitória vai vir para as suas mãos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Sabe o que nós temos que fazer? Orar e ler a palavra e ter uma vida de santidade e de intimidade com Deus. É muito isso? Não é muito. Orar, ler a palavra, ter uma vida de intimidade e de santidade diante de Deus. Deus age aonde a gente não imagina. Ele faz coisas que a gente nem pode imaginar. Ele dá muito mais daquilo que nós estamos pensando ou imaginamos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não deixa que essa situação que ainda está seca na sua vida te abate, porque a palavra está falando hoje. Vai para a sua casa crendo no poder dessa palavra. Não saia daqui como você entrou, saia daqui vivo na presença do Eterno, porque quando Deus fala, tem um novo dia de esperança, aonde a gente menos imagina. Amanhã é um novo dia. A palavra diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E amanhã chegará a notícia na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida, que amanhã a notícia vai bater na sua porta. Eu profetizo que amanhã essa situação que está sendo, o Senhor está soprando agora. Enquanto você está aqui crendo na palavra, enquanto você está aqui dando glória, o Senhor está trabalhando na situação seca que está na sua vida. Creia no poder de Deus, porque tudo o Senhor fará novo diante da palavra, no nome de Jesus. Amém? Vamos levantar.